Meus amigos, a bomba do PicPay acabou de explodir e pode simplesmente levar o sistema financeiro brasileiro para o buraco. Se tem uma coisa que o sistema financeiro vive, é de quê? O que você acha? É de dinheiro? Não, meu amigo, é de algo muito mais sutil, muito mais etéreo. O sistema financeiro qualquer lugar do mundo vive de confiança. E hoje, o sistema financeiro brasileiro passa tudo, menos confiança para o mercado, porque a cada dia que passa, uma nova bomba explode, uma nova instituição bancária ou financeira é do nada fechada pelo Banco Central. Então, se você usa o PicPay, se você recebe seu salário, se você paga seu boleto, se você guarda dinheiro na carteira digital, hoje o PicPay, o sétimo maior banco do Brasil em número de clientes, com 68 milhões de usuários, e que acabou de fazer um IPO lá na Nasdaq, na Bolsa de Valores americana, teve 90 milhões de reais bloqueados pela justiça por suspeita de fraude. E mesmo você que não usa o PicPay, presta muita atenção, porque o esquema que eu vou te mostrar aqui no nosso bate-papo de hoje, cara, envolve o seu bolso de uma maneira que você sequer imagina. Porque olha só quem é que é o dono do PicPay. Você sabe quem é? Bom, o PicPay ele é controlado pela JIF, a holding de Joesley e Wesley Batista, os mesmos irmãos que em 2017 protagonizaram a maior delação da história da Lava Jato, admitindo ter pago propina para metade dos políticos de Brasília. Hoje de manhã, o Ministério Público do Distrito Federal deflagrou a Operação Juros Zero, com 50 mandados de busca e apreensão em São Paulo, em Curitiba, em Brasília, contra o BRB, o Banco de Brasília, contra a Secretaria de Economia do Distrito Federal, contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal e também contra o PicPay. O ex-presidente do BRB, por exemplo, já está preso. O diretor do PicPay é alvo direto da investigação. E você precisa prestar muita atenção no que vem pela frente, sendo você ou não um cliente do PicPay. Por quê? Porque a gente está falando aqui, meu amigo, de nada mais, nada menos que a maior fraude financeira da história do nosso país e que pode levar a economia do Brasil para um buraco ainda mais profundo. O que aconteceu? Deixa eu te ambientar aqui. Em 2024, o governo do Distrito Federal criou um decreto que abriu uma brecha, uma porta para cobrança embutida direto no contra-cheque do servidor público. Depois disso, quem passou a controlar e processar a folha de pagamento de todo o governo do Distrito Federal foi quem? Justamente o PicPay dos irmãos Wesley e Joesley Batista. E segundo o Ministério Público Federal, dentro desse sistema, descontos de empréstimos apareciam totalmente disfarçados de plano de saúde, no holerite, no contra-cheque. Sabe o escândalo do roubo dos aposentados do INSS? Era exatamente o mesmíssimo modelo, só que numa escala de estrutura do Estado. Será que isso aqui é algum indício de que o Estado brasileiro estaria completamente aparelhado por bandidos? Pois é, eu não quero acreditar nisso, mas imagina só a cena. Você é um servidor público do Distrito Federal, você trabalha ali o mês inteiro, você recebe o seu salário, abre o contra-cheque e tem um desconto ali, né, de um empréstimo que você nunca pediu, só que está escondido atrás do nome de plano de saúde. Então você não sabe de absolutamente nada. Está sendo descontado, é plano de saúde e você leva, segue a sua vida. O Ministério Público está investigando, mas, cara, isso aqui pode ter sugado milhões de reais dos servidores públicos lá do Distrito Federal. Agora, por que isso importa para você que talvez nem seja do Distrito Federal, nem seja um servidor público? Porque o medo aqui não é sobre o dinheiro descontado, escondido. Na realidade, é sobre uma pergunta muito maior. Porque logo depois da quebra do Banco Master, depois da quebra do Will Bank, depois do BRB estar aí totalmente atolado em rombo atrás de rombo, depois do Nubank ter mandado aquela notificação errada, né, de liquidação por engano, depois de todo o escândalo também do Itaú, que sumiu o dinheiro ali misteriosamente da conta dos correntistas, a pergunta é o seguinte, cara, quantos bancos estão realmente limpos no Brasil? Você confia 100% no sistema financeiro brasileiro? Essa é uma pergunta muito importante, principalmente num momento como esse. Você sabe de verdade quem é que está administrando essas instituições financeiras? Porque o que está vindo à tona agora, meu amigo, é que o crime organizado pode estar atuando diretamente no controle de grandes instituições. Você está entendendo o tamanho dessa teia? O nosso papo aqui não é somente sobre uma operação da Polícia Federal, uma operação qualquer. Na realidade, a gente está falando de uma rede que conecta banco tradicional, banco digital, banco estatal, grupos financeiros que já apareceram em escândalos de lavagem de dinheiro do crime organizado. O Ministério Público já avisou que o que foi descoberto até agora é somente uma pontinha do iceberg, é somente uma pequena parte de um esquema que pode ser muito, mas muito maior. E a pergunta que você deve estar se fazendo nesse momento, se você é uma pessoa inteligente, é o seguinte, cara, como é que anda a saúde financeira do PicPay?
ou como é que anda a saúde financeira do meu banco, seja lá qual for a bandeira do seu banco. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo com o sistema financeiro brasileiro e como tudo isso já está impactando diretamente no seu bolso. Bom, meus amigos, acordamos no dia de hoje com mais um banco tendo problema com a justiça brasileira e está todo mundo escaldado nesse momento porque depois da quebra do Will Bank, do Banco Master, da Fictor, da Reag Investimento, do Itaú tendo problemas, do Nubank também na semana passada ter disparado mensagem para os seus clientes dizendo que estaria entrando em recuperação judicial, extrajudicial pelo Banco Central. Cara, tá todo mundo desesperado com essa situação do sistema financeiro brasileiro nesse momento. E agora o PicPay, que não é um banco pequeno, que tem mais de 68 milhões de clientes, cara. Agora, a gente tem essa informação e tem muita gente que está com medo, né? Será que o PicPay vai fechar, vai quebrar, vai ter problemas aí, o Banco Central vai fechar o PicPay? Vamos por partes, vamos entender exatamente o que está acontecendo, que são coisas completamente diferentes. A Polícia Federal fez aí uma operação, né, de buscas contra o BRB, que é o Banco de Brasília, a Secretaria de Economia do Distrito Federal e o PicPay. O que estava acontecendo, meus amigos? Segundo as informações, o governo de Brasília, por meio do BRB, criou uma brecha onde estava utilizando justamente o PicPay para fazer descontos indevidos nos contra-cheques dos servidores do Distrito Federal. Esse era o tripé da operação. Secretaria de Economia do Distrito Federal, PicPay e BRB. Nessa outra matéria que saiu aqui no CNN Política, diz que a operação mira BRB, PicPay e Secretaria do Distrito Federal por desconto em salários, descontos indevidos. Vamos ouvir o que diz aqui o pessoal da CNN sobre essa operação. Temos então essa operação em andamento no Distrito Federal. A gente coloca aí em destaque a imagem do BRB, porque é o Banco Regional de Brasília que está numa situação para lá de complicada. Sem dúvida, e está atrelado e tem vivido ali um desgaste de crise institucional, de imagem. Ele falou de crise de imagem. Crise de imagem é quando você solta alguma nota indevida, quando você escreve alguma coisa errada, faz uma postagem meio delicada. Agora, a gente está falando de fraude, a gente está falando de roubo, a gente está falando de um banco do Estado envolvido no esquema fraudulento do Banco Master, meu amigo. E que o governo do Distrito Federal vai ter que usar dinheiro dos impostos dos seus cidadãos para cobrir esse buraco. E agora a gente está falando de um outro problema, do segundo problema, que é do BRB estar envolvido em roubar os próprios funcionários do Distrito Federal, os servidores públicos, o que é um verdadeiro absurdo. Esse pessoal conta uma história passando pano, como se tivesse acontecendo alguma coisa muito comum, muito normal, sem nenhum tipo de problema. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui não é uma crise de imagem, meu amigo. Isso aqui é uma crise institucional. A instituição, o Estado brasileiro, está completamente corrompido. Por conta dos desdobramentos envolvendo o Banco Master, aquela tentativa de compra, o próprio ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, vem dando sinalizações que pode apresentar uma proposta de delação premiada. Isso aqui é algo muito importante. O ex-presidente do BRB que está preso nesse momento, ele está dando a entender que vai fazer uma delação premiada para entregar a galera que participou desse esquema, justamente para ter uma possível redução de pena. E é muito importante a gente pontuar aqui que aconteceu uma reunião entre o BRB, entre o presidente da República, o Lula, o Vorcaro, o Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil, justamente para discutir o futuro do BRB e o Banco Master. Tudo isso está vindo à tona justamente na Operação Compliance Zero da Polícia Federal. Só que o que aconteceu hoje não é a Operação Compliance Zero, é a Operação Juro Zero, que é essa outra fraude entre o governo do Distrito Federal, o BRB novamente e agora o PicPay. O Ministério Público e a Polícia do Distrito Federal fazem uma operação agora pela manhã para investigar irregularidades envolvendo a folha de pagamentos de servidores distritais, que é de responsabilidade do BRB. Essa operação tem mais de 50 mandados, sendo cumpridos. Ela acontece aqui na capital federal e é uma operação do Grupo de Atuação Especial de Conjunto ao Crime Organizado, o GAECO. Quando entra o GAECO, que é o grupo aí de operações especiais contra o crime organizado, é porque tem coisa aí. Como funcionava o esquema? Segundo os investigadores, a fraude começou a ganhar forma a partir de um decreto distrital publicado no ano de 2024. A norma abria caminho para um sistema de descontos direto na folha de pagamento dos servidores civis e militares do Distrito Federal, com a promessa de amortizar transações financeiras sem qualquer cobrança de juros. Na época da canetada,
o Ney Ferraz, ele ocupava a cadeira de secretário de Economia. Logo em seguida, a empresa PicPay, que pertence ao grupo JIF, assumiu a gestão dessa folha do governo local. A investigação aponta que, em vez de cumprir a isenção prometida, a empresa passou a embutir e cobrar juros disfarçados dos servidores do Distrito Federal, gerando vantagens ilícitas. O diretor, ele já foi indiciado em outra fraude. Entre os principais investigados está Eduardo Chedid Simões, que é diretor da PicPay. O executivo já é conhecido das autoridades e foi indiciado anteriormente pela CPI dos descontos indevidos do INSS no Congresso Nacional. A suspeita é que o modelo criminoso aplicado no Distrito Federal seja uma cópia exata do esquema que acontecia já em outros locais. A Associação dos Servidores Públicos do DF e outras empresas parceiras também estão sob investigação por suspeita de participação no crime de lavagem de dinheiro, publicidade enganosa nas relações de consumo, modificação de dados em sistema de administração pública, e a Justiça determinou o bloqueio imediato de quase 90 milhões de reais de investigados. Bom, meus amigos, vamos sair um pouco da espuma das notícias e vamos responder a principal pergunta da nossa conversa de hoje. Será que o PicPay pode quebrar e deixar na mão os 68 milhões de clientes? Ou algum banco pode quebrar nesse momento? O que está acontecendo? Bom, o que eu vou te mostrar aqui serve tanto para você analisar a saúde financeira do PicPay ou de qualquer banco. Vamos lá. Primeiramente, o primeiro indicador que você precisa ter sempre em mente na hora de olhar e analisar a saúde financeira de uma instituição, de um banco, é o índice de Basileia, que eu já falei sobre ele aqui em outros vídeos, já expliquei exatamente como é que funciona. Esse índice, ele mostra quanto de capital próprio o banco tem guardado para cada R$100 que ele empresta. O Banco Central exige no mínimo 11% de capital principal. Eu vou te explicar. Imagina só que você depositou R$100 no seu banco. Um banco saudável, segundo o Banco Central, precisa guardar desses R$100 no mínimo R$11 no colchão de segurança e ele pode emprestar os R$89 que sobraram. Quanto maior a porcentagem no colchão de segurança, melhor está ali a saúde financeira do banco. E olha só o histórico recente do PicPay. Em dezembro de 2024, o índice de Basileia do PicPay, considerado somente o capital principal, estava em 9,7%, ou seja, abaixo dos 11% exigido pelo Banco Central. O banco estava operando fora do enquadramento regulatório e para resolver isso, o que aconteceu? O controlador, que são os irmãos Batista, precisou injetar 372 milhões de reais somente no primeiro trimestre de 2025, levando o índice de volta para o próximo ali de 13%, ou seja, totalmente saudável. O PicPay não quebrou, mas precisou de socorro direto para voltar a ficar dentro da regra. E a agência de rating, que classifica ali os bancos e as economias, a agência Moody's, eles já avisaram que o PicPay vai continuar precisando de aporte de capital do controlador, pelo menos no curto prazo, para sustentar o ritmo de crescimento do banco. Isso aqui não é o mesmo cenário de um banco master, por exemplo, ou do Will Bank, que tinha um índice de Basileia negativo, devendo mais do que eles tinham em caixa. O PicPay está dentro da regra hoje, com o caixa livre de mais de 8 bilhões de reais, segundo a própria agência Moody's. Mas a diferença entre saudável e remendado é muito importante você entender, porque o PicPay cresceu rápido demais e depende muito de injeção de dinheiro externa para ficar de pé. Agora, o segundo ponto é o seguinte: por que o PicPay aceitou processar a folha de pagamento de um governo inteiro com todo o risco regulatório e reputacional que isso carrega? A resposta é muito simples. Dinheiro, meu amigo, é volume de dinheiro circulando. A própria investigação do Ministério Público mostra que esse tipo de contrato remunera por volume de operação processada. Então, quanto mais desconto, quanto mais empréstimo, quanto mais movimentação na folha, maior é o faturamento de quem opera o sistema. Então, não é o PicPay sozinho que estava se beneficiando disso tudo. Ele estava porque estava movimentando, tinha volume, mas era a estrutura inteira, incluindo
incluindo o próprio BRB Serviços. O terceiro ponto, que para mim é o mais importante de todos, tem a ver com o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Se você tem uma conta corrente, CDB ou um produto de crédito no PicPay, você está protegido aí até R$250 mil por CPF pelo Fundo Garantidor de Crédito. Mas lembra o que aconteceu lá no caso do Banco Master e do Will Bank? O FGC já comprometeu uma boa parte do seu caixa nessas duas liquidações desses dois bancos. Então, se mais um banco do tamanho do PicPay, com mais de 68 milhões de usuários, entrasse numa crise de confiança, a conta para o FGC cobrir isso simplesmente não fecha matematicamente com o caixa atual do fundo. Então, eu não estou falando que o PicPay ele vai quebrar. Os números de hoje não sustentam esse alarme, mas a lição que fica aqui na mesa é o seguinte: o PicPay ele está no escândalo agora, mas não é porque o banco em si quebrou. Ele está porque ele aceitou fazer parte de uma engrenagem lá do BRB, do governo de Brasília, que lucrava com o endividamento do servidor público. E isso, cara, somado a um histórico recente de capital apertado, é sim motivo suficiente para você prestar muita atenção aonde o seu salário está caindo, aonde o seu dinheiro está parado. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos. Bora dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa aqui embaixo, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. Agora eu preciso te dar um recado de uma ferramenta que a gente desenvolveu aqui, que foi o Safou, que vai te ajudar muito na hora de você comprar o produto, de economizar. A gente está falando aqui de economia, a gente está falando de varejo, né? Nada melhor do que o Safou para te ajudar aí no seu dia a dia, para você economizar dinheiro. Preste atenção no recado. Cara, e eu que estou usando uma IA, onde você coloca o nome do produto que você quer comprar e ela varre o Mercado Livre e a Amazon e te entrega de mão beijada o produto mais barato desses sites. Parece até brincadeira e ela é gratuita, cara. Você só tem que entrar nesse bot no Telegram, que eu vou te explicar como é que funciona, e você vai digitar o nome do produto que você quer comprar, ou então você vai copiar o nome do produto que você está vendo ali no Mercado Livre ou na Amazon e colar dentro do bot. E olha só o que vai acontecer. Você vai esperar alguns segundos e ele vai te dar uma lista de 10 anúncios do Mercado Livre e da Amazon, organizado pelo menor preço. É sério, tem muita gente economizando, porque você sabe muito bem que o Mercado Livre e a Amazon, eles não foram programados para você encontrar de uma forma muito fácil os produtos com o menor preço. Na realidade, eles foram programados para te entregar um produto com a melhor rentabilidade possível para eles. Então tem muita oportunidade escondida e a partir de agora você só vai pagar mais caro porque você quer. Porque essa ferramenta aqui, ela encontrou mais de 10 produtos em menos de 1 minuto e para você entrar nessa ferramenta, basta você abrir o seu navegador e digitar t.me/safou_ofertas_bot. Você vai entrar no robô lá no Telegram, que é totalmente gratuito, e agora você vai digitar o nome do produto que você quer comprar e em menos de 1 minuto vai aparecer a lista com os anúncios mais baratos. É impressionante. Não faz mais o menor sentido você pagar mais caro tendo uma ferramenta, uma IA como essa. E para você utilizar a nossa ferramenta, o Safou, gratuitamente, o link vai estar aqui na descrição do nosso conteúdo e também no primeiro comentário fixado. Vai lá, utilize, que eu tenho certeza que você vai economizar um bom dinheiro utilizando a nossa ferramenta, que é totalmente gratuita.